Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa da Mãe da Divina Providência. E a você que participa conosco, aí da sua casa, rezando conosco, receba as nossas intenções e os nossos agradecimentos. Por isso, pedimos perdão a Deus por todas as nossas faltas, para celebrarmos dignamente esta Santa Missa. Tende piedade, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, tende piedade, pois pecamos contra vós. Perdão, Senhor, por eu não repetir aquele gesto de Francisco de Assis, pois o irmão leproso eu não abracei. Misericórdia, Senhor, pois eu pequei. Senhor, piedade, Cristo, piedade, pois pecamos contra vós. Senhor, piedade, Cristo, piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente:
Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era uma figura provisória daquele que deveria vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muitos mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou a condenação para todos os homens. Assim, o ato da justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé e aclamemos o Santo Evangelho cantando. Palavra da boca de Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos introduz num tempo forte de graça. Quaresma, teologicamente, não é apenas um período que muitas vezes pensamos em penitência, mas também um caminho rumo à Páscoa do Senhor. É uma preparação que nós fazemos para vivenciar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor. 40 dias em que nosso Senhor nos educa. Educa o meu coração, educa o seu coração, educa o nosso coração para vivermos na liberdade de filhos de Deus ressuscitados com Cristo. O Evangelho de hoje, vemos que Jesus entra no deserto, movido pelo Espírito Santo. Portanto, a Quaresma não é fuga da vida, mas um tempo conduzido por Deus para nos purificar tantas e tantas coisas que cultivamos e que não são de Deus. Todos nós estamos convencidos disso, que cultivamos coisas em nossa vida, no nosso dia a dia, que nem muitas vezes sabemos por quê. E da onde vieram essas coisas que cultivamos dentro do nosso espírito, dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro do nosso local de trabalho? Da onde vieram tudo isso? E aí nos resta uma pergunta: a quem amamos de fato? Por que amamos coisas que vão ficar tudo aqui, que não levam absolutamente a nada? O porquê disso tudo? A Quaresma, ela vem para nos direcionar todas essas coisas. Ela tem 3 sentidos profundos. Primeiro, o combate espiritual. Quem de nós é que não tem que todos os dias, todas as horas, exercer o combate espiritual? E o que é o combate espiritual? Isto é de Deus, isto não é de Deus. E eu, como cristão, tenho que dizer: eu quero aquilo que é de Deus. Depois, é um tempo de conversão, é uma mudança. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos, eu sou chamado a mudar, a deixar muitas vezes quem eu era e o que eu fazia, para fazer aquilo que Deus quer de mim. Infelizmente, na minha vida religiosa e sacerdotal, quantas vezes eu acompanhei a partida desta vida para outra vida de tantas e tantas pessoas. E ali eu pude sentir na minha pele, na minha memória, o arrependimento de não ter percebido o quanto poderia ter feito, o quanto poderia ter mudado, o quanto poderia ter ajudado, mas o tempo acabou. Não vamos chegar a isso. Por isso que a Quaresma também é um tempo
que nos prepara para vivermos o tempo pascal. Pastoralmente, a igreja oferece meios para isso. Oferece as orações da quaresma, aonde eu, durante essa quaresma, não precisa ninguém falar nada para mim. Eu é que tenho que saber, que eu tenho que me compenetrar mais, que eu tenho que ler mais a Sagrada Escritura, que eu tenho que rezar mais. Mas eu e o Pai, não precisa mais ninguém saber, como diz o próprio Evangelho. Retiros, até mesmo retiro pelos meios de comunicação, retiros que eu posso participar, vias sacras, confissões e tantos exercícios espirituais que muitas vezes eu largo para os outros. O jejum que nos educa para a liberdade, e o jejum que o Papa Leão XIV coloca na sua carta de abertura na campanha, na quaresma, ele diz bem claro: o jejum da língua, aquele que procura fazer o jejum com palavras que não vai ferir ninguém, com palavras que não vai levar ninguém à discórdia, que não vai levar ninguém à divisão. Eis o grande jejum colocado pelo Papa Leão XIV. E também ouvir mais e falar menos. Este é o grande jejum. E também a caridade. A caridade que nos leva ao quê? A fraternidade. A caridade que não nos leva à fraternidade, ela não é caridade. Ela é caridade para quem? Se não é para gerar a fraternidade. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, as tentações de Jesus. E eu te faço uma pergunta agora. Se até Jesus foi tentado, e eu então? O quanto que eu não sou tentado? Quanto por dia eu não sou tentado? Você não é tentado? Quanto? Mas Jesus hoje nos dá a regra. A regra é viver as tentações com a palavra de Deus. Mas para vencer as tentações com a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E se eu não conheço a palavra de Deus, como é que eu vou vencer as tentações dizendo ao mal: a palavra de Deus é essa, e é essa que eu vou seguir? Não tem sentido. Por isso, olha só, transformar pedras em pão. É o Evangelho de hoje. É o que nós queremos fazer. É transformar tudo em facilidade. É coisas imediatas. Esquecendo da confiança na divina providência. Esquecendo que sem Deus nós não vamos fazer nada. Olha só a nossa vida como é que é. Estamos aqui, daqui meio minuto podemos não estar mais. Então qual é a razão de pensarmos que um dia ficaremos para a semente? Qual é a razão? Olha só a outra tentação de Jesus. Atira-se daqui do alto, tentando usar Deus para os nossos interesses. Eu sou bonzinho, eu faço coisas para o meu interesse, muitas vezes até para me aparecer, mas não porque eu tenho convicção de que eu, como imagem e semelhança de Deus, tenho e devo ser do bem. E depois, adorar a riqueza, a tentação de colocar o coração nas coisas passageiras. Tudo passa, tudo passa. Será que valeu a pena brigar? Entre a razão e a paz, eu escolho o quê? O que eu escolho? Entre a razão e a paz. Então, Jesus vence tudo isso com a palavra de Deus. E neste ano, e todos os anos, graças a Deus, a campanha da fraternidade vem para mostrar a todos nós, mais uma vez, e a campanha da fraternidade nasceu aqui no Brasil.
há mais de 50 anos, e cada ano é colocado um tema para a nossa reflexão. E esse tema está ali, ó, na cruz, ó. Ele veio morar entre nós. Jesus veio morar entre nós. Agora, você já viu alguém morar sem casa? Você já viu alguém morar sem teto? Sem uma parede? Sem um banheiro? Não, não viu. Mas nós estamos vendo. Basta sairmos pelas ruas das nossas cidades hoje. Só aumenta o número de pessoas em situação de rua. Cada vez mais, cada vez mais. E aí, o que fazermos? Então a igreja, depois de um longo e imenso estudo, diz assim: todos nós temos que nos preocupar com aquele que não tem nenhum pedaço de telha para cobrir a sua cabeça. Aí nesse momento você poderia dizer assim, que o espírito do Satanás vai futricando no teu ouvido. Ah, isso é coisa de governo. É coisa de governo, sim, mas é coisa de cristão também. O governo tem o dever, e nós cristãos temos a missão. E se existir gente na rua ao nosso lado, é porque o nosso processo de conversão ainda não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, nós não teríamos essa situação. Inclusive, caríssimos irmãos, nas portas das nossas igrejas. É um escândalo isso, é um escândalo, não é possível, não é possível. Nós, quanto associação e fraternidade, quantas casas abrigos nós temos? Todas lotadas, todas lotadas. E eu queria que vocês todos tivessem a oportunidade de escutar a história de cada um. O porquê foi parar na rua. Recentemente, inauguramos em São José do Rio Preto a Vila Dignidade. Casas para as pessoas que já passaram a idade, já que não dão mais conta de construir uma casa, mas moravam na rua. E agora moram numa casinha, com um banheiro, uma sala, uma cozinha. E uma delas falou assim para mim: Frei, o meu maior desejo nessa vida, o dia que eu juntar um dinheirinho, eu vou comprar um franguinho para o senhor vir comer aqui na minha casa. Olha só a minha emoção em tudo isso. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele nos estimula a vencer as tentações. O mundão está aí. Quem faz a escolha sou eu. Televisão não liga sozinha. Quem tem que apertar o botão sou eu. Quem tem que decidir sou eu. Quem tem que decidir entre o bem e o mal sou eu. Então, o evangelho de hoje nos convida aonde morar o luxo, a vaidade, o egoísmo, transformar isso em fraternidade. Nesta quaresma, queremos relembrar, nesta campanha da fraternidade, o nosso querido saudoso Papa Francisco, homem que deixou rastros profundos por este mundo afora. E ele dizia muito, os 3 T's, que eu gostaria que todos, ao sair da casa da Mãe da Divina Providência, levasse dentro do coração de cada um de nós: teto, trabalho e terra. 3T. Teto, trabalho e terra. Você sabia que na rua ninguém tem endereço? Qual é o número da pessoa, o número da casa da pessoa que mora na rua? Não tem casa. E o Papa diz assim: a barraca nunca será um lar. Então, caríssimos irmãos, que nós, na quaresma, preste bem atenção, somos convidados a construir a nossa casa interior, a nossa casa, o nosso espírito, a nossa vida.
mas também somos chamados, por sermos filhos de Deus, a também olhar para o nosso redor e ver tudo aquilo que está acontecendo. Você, jaciense, você não tem orgulho de passar lá atrás do nosso santuário e ver o recanto do Sagrado Coração? Todas aquelas casinhas construídas e as pessoas morando lá, e ninguém ficou mais pobre por causa disso? Eu, se fosse você, teria orgulho. E não só orgulho, contava para todo mundo. Então, caríssimos irmãos, o jubileu franciscano que o Papa Leão XIV declara, ele nos ensina, como São Francisco, voltar o evangelho vivido. Não o evangelho teórico, o evangelho apenas do livro, o evangelho apenas das palavras. Abraçar com simplicidade, tudo simples. Para quê? Balangandã para cá e para lá, para quê? E depois, reacender a fraternidade sonhada por Jesus, que nessa quaresma, neste deserto, nesta luta deste coração, coloquemos tudo nas mãos da divina providência. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, por todo o povo que, orientado pela palavra e pelo Espírito, se prepara para celebrar a Páscoa de Jesus, rezemos confiantes a Deus Pai, dizendo: confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Todos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Para que a Igreja, em sua atuação missionária, se deixe sempre conduzir pela palavra de Deus e pelo alimento da Eucaristia, fontes seguras de inspiração, rezemos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Para que as autoridades exerçam suas funções livres do fascínio por privilégios e vantagens pessoais e ponham-se a serviço do atendimento das demandas da sociedade, rezemos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Para que, em nosso caminho de seguidores de Jesus, jamais cedamos à tentação de dialogar com as vozes mundanas da maldade. Também as que se multiplicam nas redes sociais, rezemos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Para que nossa comunidade, que inicia a caminhada quaresmal, se prepare com espírito decidido e pureza de coração, para celebrar a Páscoa da ressurreição, rezemos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. E agora, queremos rezar para aquela pessoa que chegou para mim, que chegou para você, que chegou para você e para vocês, e disse assim: reze por mim. Aquela pessoa que vive aquele momento mais difícil. Lembremos e coloquemos no coração do Pai.
nós os suplicamos, dai-nos a graça da conversão, para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho, para todas as pessoas, a fim de que um dia habitarmos convosco na casa do Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Também aqueles que são generosos. Você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão, pode fazer a sua contribuição e ajudar a todas as nossas obras. Faça agora a sua oferta pelos meios indicados. E no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, ofertemos a vida e a missão de todos nós. Cantemos. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Sua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Ser bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam ao novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós os pedimos, Senhor, fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que pela digna celebração do mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com um hino de louvor, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto à luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança, a uma só voz, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais Nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Pai, teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom. Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão da Eucaristia. Quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz, a fortaleza e a palavra certa, em ti buscamos, Deus de nossos pais. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Peregrinamos entre luz e sombras, a cruz nos pés, ao mal nos desfigura.
sofrimentos, há muita dor e é grande a aflição. Transforma em festa nosso lamento, acolhe os frutos bons da conversão. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem do seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, ó providência, ó divina providência do Altíssimo Deus, tendes provido, provei e proverá. Tendes provido, provei e proverá. Tende piedade, ó, tende piedade de nós. Providência, tende piedade, ó, tende piedade de nós. Providência de Deus, providência de Deus, providência de Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agradeço todos que participaram desta Santa Missa aqui na Casa da Mãe da Divina Providência, aqui em Jaci, no interior de São Paulo. A você que participou de longe, a você que participa de perto, queremos rogar e pedir as bênçãos da Mãe. Mas gostaria de agradecer o grupo que hoje se reúne aqui nesta capela. Como que é mesmo? As amigas de mala e de fé. E também, pelo que eu sei, né, as amigas também vão passear para cá e para lá, mas sempre trazem as notícias, que visitam o santuário aqui, a igreja ali, e que tudo isso possa servir de degraus para que nós possamos ampliar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Que Deus os abençoe. Esta casa é vossa, venha sempre. E a você que participa conosco, muito obrigado. E que Deus sempre nos acompanhe. Que a sua Santa Mãe, que a sua Santa Mão acompanhe e cubra-nos sempre. Por isso, olhando para a imagem de Nossa Senhora, essa imagem que chegou aqui há mais de 40 anos, e nos acompanha em todos os momentos. Esta mão da mãe que segura na mão desta criança, esta criança que sou eu, que é você, que é o mundo todo. Que nunca larguemos da mão da mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E se você sentir em seu coração o desejo de participar do projeto Mora a Vida, entre em contato conosco. Vamos melhorar um pouquinho a vida de alguém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos, fiquemos em paz. Uma excelente semana e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. No caminho